É comum a gente ver casos de códigos que são bem generosos, eles fazem mais do que eles prometem. Isso não é uma coisa boa quando a gente está falando de código, nosso código deve fazer apenas o que ele falar que está fazendo. Então vem o assunto de efeitos colaterais. O que é um efeito colateral na programação? É quando você promete uma coisa, por exemplo, essa função chama getByName. Então ela vai só me retornar um usuário pelo nome que eu passar aqui no parâmetro. Mas aqui, se a gente for ver no corpo dela, ela faz mais que isso. Ela seta uma variável privada aqui da classe chamada client com o cliente que ele achou aqui pelo nome. Então isso é um efeito colateral, a gente não quer isso no nosso código porque isso aqui é uma forma muito fácil de gerar bug. Por exemplo, você é usuário dessa classe, Client Repository, e você só chama uma função inocentemente que fala que vai obter o cliente pelo nome, mas por trás ela seta uma variável ali que pode mudar o comportamento do programa quando eu for usar essa variável para outra coisa. Então isso é um efeito colateral e isso deve ser evitado para a gente não ocasionar em bugs bestas desse tipo. Comando e consulta. Comando é quando a gente executa uma função e a gente espera que ela altere o estado do nosso programa, de alguma variável. E consulta é quando a gente chama uma função e espera que ela apenas retorne o resultado para a gente, sem fazer mais nada. E quando eu tenho essas duas funcionalidades de comando e de consulta numa função apenas, que nem essa aqui do exemplo, getByName7, ela está fazendo duas coisas, querendo ou não, e fica confuso de usar essa função. Por exemplo, eu tenho essa função aqui, deixa eu abrir no meu VS Code. Aqui, que eu estava usando de teste, eu vou apagar. Posso remover isso aqui por enquanto. Function. Só fechar ali e aqui também. Ok, eu tenho essa função. Por exemplo, eu vou usar ela num if, dentro de um if. Porque ela retorna pra gente. Se ela achar o cliente, ela retorna o cliente pra gente. Mas ela pode não achar e retornar um cliente undefined ou null, por exemplo. Então chama ela aqui. Aí, por exemplo, eu estou procurando o Gabriel. Se não, eu faço outra coisa. Se a gente for ler esse if, não está tão claro o que ele faz. If getByName and set Gabriel, eu não consigo olhar de primeira e entender esse if. Sem eu olhar essa função exatamente o que ela está fazendo aqui por dentro. Então, até para usar essas funções, vou usar ela normal aqui também. Usar ela para uma constante. Client. Acho que não fica tão legal de entender o que ela está retornando desse jeito. E ela está setando. E além de tudo, ela está com duas funcionalidades. Então seria melhor, voltando aqui para o slide, se a gente separasse esse comportamento em dois. Aqui a gente tem um comportamento de consulta, ele só retorna o cliente que ele achar para a gente. E aqui ele tem um comportamento de comando, que você pede para ele seta o cliente, passa o cliente aqui, e aqui ele seta o cliente sem problema. Então é importante que a gente evite essa duplicidade que causa confusão e até bugs, como no exemplo do efeito colateral, que é um motivo muito comum de bug. A função faz além do que ela promete fazer e essa generosidade não é tão boa quando a gente está no mundo da programação.